conselho de sentença, a gente retoma aqui a sessão de julgamento. Agora vou chamar aqui a etapa final dessa primeira parte, que é a instrução, e passamos então ao interrogatório dos acusados. Aí pode iniciar ali a gravação, por favor, Álvaro. Ok, iniciamos. Pois não. Só no microfone só, doutor, por favor. Vê se está ligado. Isso, agora sim. Pois não. Meu cliente vai responder perguntas do juízo, defesa e jurados. Tá. Do Ministério Público e assistência? Assistência, não. Tá, ok. Pelo Ministério Público, assistência, alguma consideração? Tá ótimo. Eu faço aqui, então, só a colocação que faço em todo e qualquer julgamento, quando há pedidos dessa natureza. Né, o Código de Processo Penal, ele dispõe que no procedimento do júri se aplica as previsões que são genéricas quanto ao interrogatório, no sentido de que cabe ao juiz-presidente fazer o interrogatório e depois, a partir das respostas que são dadas pela pessoa que é acusada, é permitido às partes aqui que façam requerimentos de esclarecimento. Né? Então, por uma questão de lógica, essa a leitura que eu faço da lei aqui, como não são exatamente perguntas, mas esclarecimentos a partir do que já foi dito pela pessoa acusada, se não há respostas em relação às perguntas do juiz, não haveria o que esclarecer. Né? No caso, entretanto, aqui a defesa só ponderou que seria um silêncio parcial, isso em relação ao Ministério Público e assistência do Ministério Público, né? De maneira que, pelo menos com base nesse dispositivo, não haveria problema algum no pleito que foi feito. A questão que se coloca também que o interrogatório, e aqui se torna relevante, né, diante do que foi colocado pelo defensor, que o interrogatório, além de meio de defesa, também é um meio de prova, né, que haveria de ser submetido ao contraditório e perguntas de todos os presentes aqui no tribunal do júri, ou seja, juiz, Ministério Público, assistência, defesa e também os jurados. Essa, entretanto, é uma questão, como se vê aqui, é de direito, né, e também ela é muito controvertida, nós não temos uma orientação pacífica a respeito desse ponto, e faço essa consideração apenas para que deixe registrado aqui a ressalva, a orientação desse juiz, mas que, como dito, aqui não tem uma orientação pacífica, né, eu deixo de tecer maiores considerações, eu tomo uma decisão em relação a isso, sobretudo para indeferir, porque num segundo momento essa questão pode ser submetida ao Tribunal de Justiça, STJ, STF, pode ser que lá então decida de maneira diversa. Então, como tem esse risco aqui para a regularidade do julgamento, para eventual anulação, eu deixo de indeferir o requerimento que foi feito e permito sim que só sejam feitas perguntas pelo juiz, conforme aqui orientado pela defesa, e aí negando então essa possibilidade ao Ministério Público, os defensores, melhor assistência do Ministério Público, e passando direto a palavra para a defesa. Bom, prosseguimos aqui então. O nome completo do senhor, qual que é? Wagner Cardeal Oganauskas. Entendi. Wagner, o que é que... Porque o senhor tem conhecimento disso, inclusive o senhor é advogado, né? O senhor também tem conhecimento aqui que algumas pessoas foram ouvidas no curso da investigação e depois também em audiência, inclusive magistrados aqui que relatam que tiveram... enfim, alguns incidentes na vara de família. Exatamente, que envolveram o senhor, envolveram a Ana Paula, enfim, o processo do qual vocês faziam parte, né? Uhum. Da maneira como o senhor me relatou aqui até agora, apesar de ter um litígio, ter uma ação, né, pelo que o senhor está me relatando aqui, teria sido tudo muito tranquilo. Né? Mas, de outro lado, também tem essas informações aqui que chegaram, né, por meio de magistrados, que foram ouvidos como testemunhas, né, de alguns incidentes que tiveram lá e que, em princípio, não fazem parte do dia a dia, vamos dizer assim, de uma vara de família. Concordo com certo? o senhor. Concordo com o senhor. Tá, o que é que houve em relação a esses pontos? Então, olha, do ajuizamento da ação até mais ou menos, deixa eu ver, até abril de 2021, acho, de 2020, né? A ação tramitou normalmente, né? Tanto eu quanto a Ana Paula sabíamos que tinha aquela decisão. Nós tínhamos colocado o advogado justamente para evitar conflito entre a gente. Então, a questão de patrimônio, entendeu? Era decidido lá, entendeu? Ela tinha consciência do que eu pensava, eu sabia o que ela pensava. Então, uma hora vai ter a decisão sobre isso daqui, né? Agora, a partir de abril, o que começou a acontecer foi em relação à visita das crianças. Né? Abril de 2021, é isso? Não, desculpa, acho que é abril de 2020, né? Eu já estou aqui fazendo a... Veja, o fato aqui é dia 22 de junho de 2021, né? De 2021, então é abril de 2021, desculpa. Tá, então isso foi aqui 2 meses antes isso, da morte dela? O que o senhor se refere agora? Um pouco mais de 2 meses, exatamente. Tá, tudo bem, pode prosseguir. Aí o que houve? Então, aí não houve nenhum problema específico com a Ana Paula.
entendeu? Isso não ocorreu desde o início da separação, durante o processo judicial, não houve nenhum problema com ela. Né? Houve um problema meu com a juíza que estava administrando o processo. Uhum. O que aconteceu? Durante o processo, tanto o processo de divórcio quanto o processo um processo de alienação parental que foi entrado contra mim, né, foram produzidos 2 laudos do NUCRIA, lá, o núcleo dos psicólogos lá que a vara da família usa. Né? Tá, o NUCRIA que o senhor se refere da Polícia Civil não, então, ou desculpa, equipe o próprio judiciário, é isso? Do próprio judiciário, equipe multidisciplinar, que é formada, né, por psicólogos, é isso? Psicólogos, exatamente. Ok, né? perfeito. Então, mais ou menos, né? Não houve mais contato entre eu e a Vera, né? Uhum. E depois eu vim descobrir por quê, né? Entendeu? Que a Vera, naquele momento, eu estava engatando, né? Eu nunca tive nenhuma atração pela Vera. Nunca tive atração por ela, nunca tive interesse, né, em ter um relacionamento com a Vera, né? Agora, a partir daquele momento, a Vera começou a se interessar pelo Jorge, que era o ex-marido da Ana Paula Passos, né? Tá, a Ana Paula que foi ouvida aqui também. Que foi ouvida aqui, então foi a partir de isso? fevereiro de 2000, quer dizer, ela não comunicou isso a ninguém, nem a Ana Paula, né, e nem a minha. A gente só foi descobrir isso daí ali em julho de 2018, né, que a gente foi descobrir essa atração, que ela estava se relacionando com o Jorge, né, por conta de uma saída que ela deu, né, e a gente acabou vendo que quem trouxe ela foi o Jorge, né, e aquilo foi um choque para Ana Paula, né. Tá, então, por certo período, ainda que não muito especificado, né, muito individualizado, a Vera se relacionava com a Ana Paula, também se relacionou com o senhor, e daí, pelo contato que mantinha com a Ana Paula, isso? Ana Paula Passos, né? Com a Ana Paula Passos, conheceu o Jorge, que era marido dela, e também se relacionou com ele, é isso? Exatamente. Tá, perfeito. Aí o senhor já contou também que tempos depois houve a separação, né? Foi nessa mesma época, não foi? O senhor disse que foi 3 anos antes da morte, a morte foi em 2021, então foi por aí 2018. Então, a separação, a Vera saiu de lá, era julho de 2018, e a separação acho que foi agosto de 2018. Doutor, as datas podem não estar muito precisas, porque eu nunca fui bom de data, então pode não estar muito preciso, mas a sequência dos fatos é essa daí, né? Uhum. Ok, entendi. O senhor tinha um cargo de direção, ou era presidente de um clube, é isso? Do Clube Morgenal, exatamente. Tá. Desde quando que o senhor era presidente? Então, eu assumi ali a presidência do Morgenal, deixa eu ver aqui, foi em 2020, foi acho que julho de 2020 que eu assumi. Tá, já estava separado então? Não, já estava separado. Já tinha... Ok. Fazia 2 anos pelo menos que estava separado, né? Tá, mas o senhor já frequentava o clube antes? A sua família frequentava? A família frequentava. Tá, né? há quanto tempo já? Acho que a Fabiola saiu, ela foi treinar lá em 2017, eu acho. 2016, 2017. Tá, ela treinava judô, é isso? Ela treinava judô, era da seleção de judô, da seleção brasileira. E... O que é que o clube Morgenal, né, no contexto aqui da morte da Ana Paula, tem a ver com tudo isso? Assim? O que ela frequentava o clube? Ela não podia frequentar? Ela era sócia, não era? Doutor, tudo isso que falaram assim em relação à entrada dela no clube, nada disso é verdade. Entendeu? Nada disso é verdade. Tá, ela era sócia? Não, ela não era sócia. Tá. Ela tinha a possibilidade de frequentar o clube mesmo não sendo sócia? Então, não, o que ela não tinha possibilidade de frequentar era, por exemplo, a piscina. Quer dizer, que nem nós, que éramos sócios, muito frequentávamos ali, porque, né, porque a piscina, ou você tem uma piscina quente, eu tinha horário marcado ali, que era ruim de conseguir, e a piscina fria, principalmente aqui em Curitiba, não é meio complicado, né? Mas era o único ambiente do clube, né, que se ela fizesse questão de frequentar, talvez tivesse algum problema ali, se ela não pedisse, não consultasse, seria esse daí. Os outros ambientes do clube, doutor, que era principalmente os ambientes onde as crianças faziam atividades, né, não existia catraca para entrar. Se o senhor for lá hoje, entendeu? E entrar no clube,
o senhor vai assistir qualquer aula de futebol que estiver acontecendo ali, que tem uma escolinha do Furacão que é conveniada do clube até hoje, que nós levamos para lá, né? O senhor vai assistir as aulas de judô que são ministradas lá que antigamente eram ministradas na época mas dos fatos. o acesso ali para qualquer pessoa que queira ir para o clube, Qualquer pessoa. ou ela tinha o acesso por ter filhos que estudavam, não, que Quer treinavam dizer, lá? ela por ter filhos lá, mais ainda, entendeu? Mais ainda, mas qualquer pessoa daqui, desse plenário que for lá hoje vai entrar e vai assistir. Porque até hoje, entendeu? Não existe catraca lá. Doutor, antigamente o judô era no salão de festas, lá na sede social do clube. Lá não tem catraca, que é o mesmo acesso da secretaria, da secretaria e do bar. Então o acesso para o salão de festas não tem catraca nenhuma. Qualquer pessoa, em qualquer horário do dia, vai chegar e vai acessar o salão de festas. E lá na cancha de futebol, a mesma coisa. Tá, embora isso naturalmente diga respeito à intimidade do senhor e dela, as pessoas no clube tinham conhecimento de tudo isso que o senhor contou, ou seja, que houve o casamento, depois, a certa altura, ela tinha uma opção sexual diferente do senhor, enfim, e por essa razão... Nada disso foi escondido, mas também não era uma coisa que sim, ficava não foi ostentando, exposto. né? Não foi exposto. Mas o fato dela ter separado do senhor por esses motivos, por depois ter se relacionado com a Vera e tudo mais, era motivo de vergonha para o senhor no clube, para as pessoas no clube? Nunca. Porque, inclusive, depois que ela se separou por esse motivo, né, quer dizer, as pessoas vinham conversar comigo, e eu falava naturalmente sobre isso daí. Eu nunca neguei esse fato para ninguém. Tá. A denúncia aqui ela faz menção a uma carteirinha para entrar ou para frequentar o clube. Que carteirinha que é essa? Então, doutor, isso daí é uma coisa que eu não sei explicar disso daí. Eu sei que em dado momento, né, a Geni me procurou e falou assim, vamos fazer uma carteirinha para a Ana, né? E eu não vi problema nenhum em fazer a carteirinha para ela. Ela poderia ter acesso sem a carteirinha e com a carteirinha. Inclusive, doutor, esse assunto do acesso, só para deixar claro o assunto, né? Foi ouvido aqui na audiência de instrução, foi ouvido o Rafael Brito, que é o atual diretor administrativo do clube. Ele falou exatamente isso, que acesso ao judô, acesso ao futebol, não precisa de carteirinha. A Edna confirmou isso, entendeu? E eles como responsáveis lá falaram que nunca houve nenhum pedido para que você fosse barrada na Paula acesso ao clube, né? Então isso aí são provas que foram produzidas aqui na fase de instrução, né? E que não deixa nenhuma margem de dúvida sobre isso daí. Tá. Mas essa carteirinha foi feita para ela? Então, pelo que eu vi depois, no processo que eu li, foi feita. E eu não fiquei sabendo que ela havia sido feita. Mas em que contexto que ela fez essa carteirinha? Então, a Geni falou para mim, olha, a Geni falou assim, Wagner, vamos fazer uma carteirinha para Ana Paula? E eu falei, não vejo problema nenhum, a Ana Paula já tem acesso ao clube. Então eu imaginei que ela queria a carteirinha para poder ter acesso às áreas privadas do clube, que ela não teria sem a carteirinha, que era de piscina, essas outras, a academia também ela não teria acesso. Eu imaginei que a carteirinha fosse para isso. Tá certo. O senhor, na condição de presidente, né? O senhor tinha a livre administração do clube? O senhor podia dar ordens ou o senhor dependia do aval de alguém? Tem coisas que, como qualquer... Quando você está num cargo assim de chefia, tem coisas que eu podia tomar decisão sozinho e tem coisas que eu precisava contar com a diretoria, com o conselho deliberativo, depende da matéria, né? Tá. O clube ele tinha câmeras de segurança? Tinha câmera... Não, então aí que tá, doutor. O clube tinha câmeras de segurança, mas não... apenas 2 câmeras funcionavam no clube. Entendeu? E isso também foi confirmado. A Edna que confirmou isso daí, porque eram apenas 3 pessoas podiam acessar as câmeras. O computador da Edna, que ficava lá ligado o dia inteiro para os funcionários poderem acompanhar o que acontecia, eram as 2 câmeras que ficavam para a rua de entrada do clube ali. Entendeu? A rua principal. Porque tinha tido muito assalto de carro de funcionários ali naquele pedaço e foi colocada a câmera ali. Agora, nas laterais do clube e na sede social não tinha nenhuma câmera. Né? As câmeras que tinham ali, desculpa, para ser mais preciso, as câmeras que tinham ali na lateral da sede social, né, que foi a rua que pegaram o tal do motoqueiro andando ali, ali tinham câmeras que estavam todas, nenhuma funcionava. Né? Então, eu explico para o senhor pelo seguinte, a gente pegou o clube numa situação de penúria ali. Né? O clube estava falido. E isso também é confirmado pelos funcionários. Isabel comenta isso, a Edna comenta isso. Né? E a Edna até fala, nós não tínhamos direito para arrumar as câmeras, dinheiro para arrumar as câmeras. Nós não tínhamos. Então, o que foi proposto foi um sócio lá, que tinha uma empresa de tecnologia, né? No caso, quem era o funcionário de tecnologia na época ali era o Felipe, né? O Felipe falou assim, olha, nós estamos com um problema nessas 2 câmeras aqui, que a partir das 6 da tarde
quando tem mais fluxo de dados ali na internet da região, as câmeras estavam ligadas direto no cabeamento ali e caía a câmera. Entendeu? Aí o Felipe falou assim, ó, aí o Felipe, ele não tinha conhecimento técnico, era estagiário, né? Ele foi conversar com esse sócio, e o sócio falou assim, olha, se vocês quiserem, né, eu tiro todas as câmeras, né, analiso todas as câmeras que estão paradas aqui, faço um teste nelas, né, trocamos o cabeamento aqui, que o clube é velho, trocamos o cabeamento interno, que isso aqui deve ser um problema de cabeamento também, e depois aquelas que estiverem funcionando, a gente recoloca, né? Aí, por uma questão de economia, a gente optou por não fazer com esse sócio, né? Quem fez depois essa retirada foram os próprios funcionários e passou para a empresa que estava administrando a segurança do clube na época, que também fazia esse tipo de serviço. Mas isso foi feito em que data? Em que data, levando em consideração, que é o que importa aqui, o dia 22 de junho, né, que foi a data da morte dela. Essas câmeras, elas foram retiradas ali? Então, a data da retirada das câmeras, eu não estava lá. Né? O que eu sei é o seguinte, eu sei o processo que foi realizado, eu tinha conhecimento desse processo que foi feito. Né? O senhor consegue indicar, pelo menos, se foi naquela semana, se foi naquele mês, foi uma data próxima ou não? Doutor, eu não sei dizer para o senhor se foi... Tá, mas de qualquer maneira, mesmo aquelas câmeras que o senhor disse que funcionavam, no dia não funcionavam, então é isso? Não, aquelas duas câmeras que estavam... que o senhor disse que nem todas funcionavam, não, né? Mas isso daí já ficou claro, todo mundo já não, ok, mas... disseram, né? Não, sim, doutor, não funcionavam mesmo, né? Tá. Elas não estavam colocadas, como nenhuma das outras câmeras laterais que não funcionavam, não estavam, né? Tá, mas isso não partiu de uma ordem do senhor? Não partiu diretamente da minha. Não, o senhor sabe dizer quem é que tomou essa decisão? Quem é que falou, olha, hoje nós vamos retirar aqui para que... Olha, o que as testemunhas indicaram é que foi o Marcos Ramon que passou a informação. Ele que deu a ordem, é isso? Ele que deu a ordem para tirar as câmeras, que ele era o diretor administrativo, né? Quer dizer, eu não tinha como ficar sabendo todos os detalhes que aconteciam, né? Tá. O Marcos Ramon, que é o outro acusado, qual que era a relação que o senhor mantinha com ele? E desde quando? Era relação só profissional, né? O Marcos começou a aparecer no clube em razão do judô, que ele era judoca, tinha um projeto social na casa dele, né? Que lá tinha alguns tatames lá, onde tinha umas crianças de uma favela próxima que iam treinar lá, né? Ele dava treinamento para as crianças lá, e ele tinha sido professor de uma pessoa que é muito influente no clube, tinha sido diretor jurídico na gestão anterior, trabalhava como advogado do clube e geria todo um processo do CBC que a gente tem ali, né, de captação de recursos, que é o Rafael Brito, né? Tá, mas então, e essa pessoa indicou, né, levou o Rafael para lá e foi ali, levou o Marcos Ramon para lá e foi aí que eu conheci ele. Tá, então nessa época aqui da morte da Ana Paula, você conhecia ele há quanto tempo? Conhecia ele, não sei se chegou a um ano, doutor. Tá, e nesse período de um ano, o senhor mantinha uma relação estritamente profissional por conta do Exatamente. Enquanto tinha o assunto do judô, só quando eu ia assistir os treinos da minha filha ali, que eu acabava vendo quem estava treinando, se por acaso coincidisse o dia que eu estava lá assistindo, com o dia que ele estava treinando, né? Depois virei presidente do clube e estava mais por lá, mas, né, isso daí começamos a ter um contato maior quando o Rafael foi lá conversar comigo para ver se ele podia fazer um projeto de trabalho lá no clube, né? Tá, mas fora então os assuntos relacionados ao clube, o senhor não mantinha qualquer outro tipo de relação com ele? Não, doutor, eu nunca tive nada assim, se eu dizer assim, talvez tenha tomado cerveja com ele lá alguma vez, lá no clube com os sócios antigos ali, que tinha uma mesa que a gente sentava, vários sócios antigos ali que sentavam ali, e quem estivesse perto, mas assim, sozinho, de chegar, ir na casa um do outro, tá, perfeito. Isso não existia. Em algum momento o senhor chegou a fazer, ainda de maneira indireta, transferências bancárias para ele ou para a pessoa indicada por ele? Não, todas as transferências que eu fiz, foram dezenas de transferências, foram para o clube e para pagar obrigações pecuniárias do clube. Tá, porque a parte que interessa aqui, né, que diz respeito à denúncia, a acusação que é formulada aqui contra o senhor, é que o senhor teria transferido ou pago para ele R$38 mil, né, para que executasse esse crime. E aí há aqui a notícia, né, tem aqui documentos que indicam, que apontam para para essa direção, né, e também depoimento de testemunhas, entre elas, em especial, a testemunha feita por primeiro aqui, que é a Isabel, né, a Isabel que me parece que trabalhava com a parte financeira do clube, ou ela era responsável movimentação de dinheiro, né? Exatamente. E aí o que foi pelo contas a pagar do clube até acho que abril daquele ano, se eu não me engano. Tá, o senhor tinha uma pessoa jurídica do qual o senhor era titular? Ou era... Sim, é o meu escritório de advocacia. Tá, que é o escritório de advocacia, ok. Isso. Né?
Esse valor de R$38 mil aqui, com os documentos, teria sido repassados do seu escritório para o clube. O que era? Então, esse daí, como eu falei para o senhor, todos os depósitos que eu fazia era para... tinha uma finalidade, entendeu? Que era para pagamento de alguma obrigação pecuniária do clube. Esse caso em concreto, existia um contrato de prestação de serviços, que foi aquele contrato que o Rafael Brito, né, pediu, apresentou o Marcos ali, levou o Marcos como especialista na área administrativa, né? Ele era professor da UPET, tinha pós-graduação na área. O clube era um clube antigo, que foi gerido por uns senhores ali que ficou largado o tempo inteiro. Então os funcionários estavam acomodados, né? Então o trabalho que o Rafael levou o Marcos para fazer foi um trabalho para aumentar o atendimento e a qualidade da prestação de serviço dos funcionários. Entendeu? Então ele fazia às vezes reuniões periódicas, mas ele acompanhava o trabalho de cada funcionário, né? E com isso a gente conseguiu aumentar a venda de títulos. E essa prestação de serviço dele estava amparado num contrato de prestação de serviço, né? Que previa o quê? O pagamento de uma mensalidade para esse serviço que ele prestava, né? E depois também uma remuneração para tudo que ele trouxesse de convênios, patrocínios para o clube. Ele tinha um bom relacionamento, né? Tinha uma network legal que ajudou bastante o clube. Tá, isso o Marcos, né? Exatamente o Marcos, né? Tá, mas então ele foi, apesar de ser também, além de ser um diretor, então ele foi contratado, é isso? Então, ele foi primeiro contratado. Entendeu? Ele foi contratado como prestador de serviço, né? Para realizar esse trabalho e realizar essa obtenção de patrocínios e vendas de título, né? Depois, no curso do processo, ele foi... os próprios diretores... Houve uma reunião de diretoria, que eu não estava presente, que eu fui comunicado depois. Eles me apresentaram o Marcos como uma opção de diretor, né? Que é muito difícil a gente conseguir diretor num clube, né? Que por mais que você consiga ali que o diretor tenha um contratozinho para receber algum valor, alguma coisa, alguém que vai lá dedicar tempo. É muito difícil a gente conseguir gente para isso daí. E o Rafael levou o Marcos como uma pessoa que estaria disposta a ajudar ali em alguma diretoria, né? E foi indicado para a gente ali, que na época quem coordenou essa reunião dos diretores foi o Chico, que é o atual presidente, né? E eles indicaram o Marcos para a diretoria administrativa do clube, que estava sem diretor na época. Tá, correto. Então ele primeiro foi contratado e depois também ele assumiu daí o espaço, vamos dizer assim, o posto ali de diretor, certo? Diretor, exatamente. Ok. O senhor já disse que fez essa transferência para o seu escritório e R$38 mil para o clube. Exatamente. Tá, qual foi o destino dado para esse dinheiro? Então esse destino dado para o dinheiro, então eu falei para você que era para pagar uma obrigação pecuniária do clube. Tá. Então o Marcos, ele conseguiu, né, ele já vinha conseguindo outros benefícios para o clube, conseguiu um convênio com essa MIT Kimonos, que foi uma coisa assim, existe um fabricante de kimono no Paraná inteiro, para jiu-jitsu, judô, que for com kimono de qualidade, eu estou falando assim, né? Então ele conseguiu trazer um dos maiores fabricantes de São Paulo, que era essa MIT Kimonos. Nós seríamos representantes exclusivos dele no Paraná, lá no clube, né? Então, ele estava mostrando o serviço, já por isso que a diretoria estava gostando do trabalho dele. E o que ele conseguiu assim, de maior vantagem para o clube foi um contrato com um grupo educacional chamado Multivix, que é um grupo do Espírito Santo, que parece que é o grupo mais forte do Espírito Santo lá em termos de faculdades lá. E esse clube, e esse grupo resolveu instalar um polo educacional no Morgenal. Então eles estavam entrando no Paraná aqui e queriam entrar através de Curitiba no Morgenal, né? Então foi uma negociação que demorou ali, acho que 3 ou 4 meses, né? Com vinda, a gente nunca foi para lá, eles que vieram sempre para cá, né? Até que o contrato foi fechado, acho que foi em fevereiro de 2020, esse contrato, né? E esse contrato previa, né, que ia ter um prazo para poder ser executado, que o clube ia ter que fazer umas instalações internas, ia ter que ter uma sala de aula, ia ter que ter uma biblioteca, uma recepção exclusiva para isso. Então a gente ia ter que fazer uma reforma ali para poder atender essa necessidade, né? Mas o retorno financeiro que eles estavam propondo para a gente era muito grande. Era de 40%, entendeu? Do valor de cada mensalidade. Tá, mas esses R$38 mil, não, né? Então, De eu maneira estou explicando para o senhor resumida. qual que é o... Entendeu? Esses R$38 mil foi o quê? Quando ele fechou o contrato, e a gente apresentou para a diretoria o contrato fechado, né? Aí o Marcos falou assim, tá, agora é o seguinte, nós temos o meu contrato ali que prevê o pagamento de comissão, entendeu?
Então eu quero agora, para poder executar isso daqui, que ele era o representante, né, aqui no Paraná, através do Clube Morgenal. Todo o contato da Multivix era através dele. Ele foi atrás, ele que tinha os contatos lá dentro, né? Então ele falou assim, então eu quero o pagamento de uma comissão pela instalação desse polo educacional aqui no Clube Morgenal. E aí o que foi negociado na época foi o pagamento de um valor correspondente a uma moto. Ele queria um meio de locomoção, ele não tinha. Ele usava o carro da prima dele, da Sônia, que era um carro branco que tinha lá, que eu não lembro qual que é a marca do carro, né? Então ele funcionava de Uber, funcionava tal, então ele queria, falou, então eu quero como comissão para isso daqui o valor de uma moto. E quem foi escolher a moto com ele lá foi o Carlos Levi, que era o diretor financeiro. O Carlos Levi foi com ele lá escolher a moto, né? Aí houve a transferência do dinheiro para o clube, para fazer o pagamento dele por dentro do clube normal, com uma coisa, quer dizer, que é auditada, que é tudo a contabilidade do clube. Foi feito o depósito lá, né? E esse depósito depois foi repassado para o Marcos, né? Com todo o procedimento lá, que eu fiquei sabendo com o Levi, que era o diretor financeiro, acompanhando, né? Então isso foi de conhecimento público notório. Quer dizer, o Levi foi com ele buscar a moto, todo mundo sabia que ele estava comprando a moto com o dinheiro, com o recurso dele. Tá, não, eu entendi, Wagner. Na verdade, a minha pergunta é muito mais simples, né? Houve uma transferência de 38 mil reais. Isso o senhor tem documentos aqui, me parece que o senhor não nega, o senhor confirma. Confirma, exatamente. Né, do seu escritório, né, da pessoa jurídica, enfim, da sociedade de advogados, é isso? Isso, exatamente. Né? 38 mil para a conta do Morgenal, que é o clube. Uhum. E aí o senhor está me explicando que esse pagamento foi feito de 38 mil para... Para pagamento, para honrar essa obrigação estabelecida num contrato com o Marcos. Que seria ali a comissão dele... A comissão dele por trazer aquele benefício para o clube, transformar o clube naquele polo educacional. Tá. E essa transferência foi feita, no caso do seu escritório, para o clube, por qual razão? O senhor se comprometeu pessoalmente? Isso? Não, é porque o meu dinheiro estava na conta do escritório. Em vez de transferir para minha conta, para poder passar para a conta, estava lá, o escritório, é aquela sociedade, como é que é? Sociedade simples, né? Uhum. Entendeu? Que é só eu. Não, entendi, mas a pergunta até é outra, veja. Tá. Quem assumiu essa obrigação foi o clube. Exatamente. Uhum. E aí o senhor tirou um dinheiro do seu escritório para... Mas doutor, como eu fiz em dezenas de outros depósitos aí. Era um empréstimo que o senhor fazia para o clube para depois se ressarcir, é isso? Exatamente, porque o clube estava passando, a gente passou pela pandemia, o clube não tinha dinheiro para pagar os funcionários. Como eu paguei vários meses, se o senhor ver lá, a Isabel fazia o pedido, Wagner, não tenho dinheiro para pagar o funcionário. Eu depositava e pagava o funcionário. A própria Isabel chegou a relatar aqui hoje, né? A gente não tem por que ficar discutindo, enfim, debatendo essa questão. E aí, na sequência, esses 38 mil reais foram encaminhados para quem? Depois, como eu fiquei sabendo, foi encaminhado para o Marcos, que era o titular desse crédito. Tá, né? e quem é que fez essa transferência daí no clube? Então, aí com certeza foi, porque todo contas a pagar era feito pela Isabel. Tá. E a Isabel fez a transferência para uma conta de titularidade do Marcos ou não, para outra pessoa? Então, é coisa que eu não sabia, que é de procedimento que eu não sabia, que eu fiquei sabendo depois no processo, que quem recebia todos os pagamentos do Marcos era uma conta dessa Sônia, prima dele, que era dona do carro com quem ele morava, né? Porque o Marcos tinha um problema com a ex-mulher dele lá e não podia receber valores na conta dele, lá com medo de bloqueio, uma coisa. Essa é a informação. Ela utilizava uma conta de mas terceiro, então... mas não foi uma coisa assim que eu autorizei nada, é uma coisa de procedimento interno do clube, né? Como tinha vários outros funcionários, por exemplo, que pagavam pensão, entendeu? E parte do salário dele já era acreditado direto na conta da ex-mulher, por exemplo. Tá, entendi. Mas de maneira objetiva, que é o que importa, o senhor fez uma transferência de 38 mil para pagar, então, o Marcos pelo serviço, foi para a conta do clube e o clube... Não, então eu fiz a transferência para pagar uma obrigação pecuniária do clube, que no caso era do Marcos. Sim, como entendi. tinha Okay. sempre as obrigações. Perfeito. Né? A gente não tem por que, enfim, controverter a respeito disso. O senhor mencionou que o Marcos ele queria comprar uma moto porque ele não tinha meio de locomoção. Exatamente. Ele chegou a comprar essa moto? Sim, foi uma coisa que eu falei para o senhor. Ele foi com o Carlos Levi, que era o diretor financeiro, escolher a moto para a gente ter o valor fixado. Tá. E depois o Carlos Levi foi com ele buscar a moto, entendeu? E então, qual foi o valor dessa moto? Então, eu acredito que foi esses 38 mil reais que foram passados para ele lá, que foi combinado o valor. Eu acredito que foi esses 38 mil. Tá, mas quando o senhor diz acredita, porque veja, o senhor fez um empréstimo do seu patrimônio pessoal, particular, né, em favor do clube,
Exatamente. E aí o senhor disse que fez isso, tinha feito já isso algumas vezes, enfim, ia ser ressarcido Não, depois. dezenas de vezes, excelência. Dezenas de vezes, ok. Né, e esses 38 mil reais foram repassados para o Marcos Samon numa conta de terceiro que era da tia dele, né, pelo que o senhor mencionou. Então, mas é que todos os valores, até esses R$ 1.500 que o Marcos já recebia antes disso, há quase um ano, eram repassados para a conta da prima Não, tudo dele. bem, mas a pergunta que se faz assim, o porquê que o clube tinha que interferir, ou enfim, ir fazer a busca, ou comprar essa moto? Né, porque foi acertado um valor, o valor foi passado... Porque não é que o clube tinha que fazer. Uhum. Né? Olha, ele precisava de uma moto, certo? Tá. Ele precisava de uma moto. Então o que acontece? Ele podia comprar uma moto de 10 ou de 50. Então o que acontece? E aí fixaram o valor de 38. O diretor financeiro foi lá para poder ponderar o negócio, entendeu? E ele não comprou uma moto que fosse uma moto que fosse ali razoável de acordo com o que a gente pudesse pagar. Foi isso, entendi. Aí foi repassar então os 38 mil reais, que foi o valor acertado pela moto. Exatamente. Foi comprada essa moto? Então essa moto foi comprada, tanto é que tá. Que motocicleta que era essa? Eu sei que é uma moto de cilindrada grande lá. Acho que é Daytona que eles falaram, né? Tá. E ela foi comprada onde? De quem? Não sei, excelência. Não sabe dizer, mas foi numa loja, pelo que o senhor sabe? Pelo que eu vi nas fotos, lá o Carlos mandou foto no grupo da diretoria e no grupo tal. A impressão que eu tinha é que ele estava dentro de uma loja. E era uma moto lícita, ou seja, documentada, regular? Eu ou creio não? que sim, por esse valor. Acho que ele não ia comprar uma moto ilícita. Tá, o senhor chegou a ver essa motocicleta? Eu vi numa ocasião, por exemplo, que ela estava estacionada na academia do clube. Que era, acho que um dia que estava chovendo, que ele deixou estacionado ali na academia do clube. Tá, tudo bem. Bem, o senhor tem conhecimento aqui de que chegou ao conhecimento, enfim, a delegacia de polícia, né? A delegada conduzia fotografias dessa motocicleta que foram tiradas por terceiros ali no clube. De qual motocicleta, excelência? Dessa da... Quero crer que seja essa motocicleta, essa pergunta que eu faço. Tá. Né? Uma motocicleta que estava estacionada no clube. Uhum. Certo? Essas fotografias, o senhor teve esse processo, dizem respeito a essa moto que foi comprada e era utilizada pelo Marcos? O que eu vi, as fotos que eu vi, que o senhor deve estar falando através do que foi no laudo do Instituto de Criminalística. Isso, né? Que estão no laudo. Foi objeto de um laudo também, então, né? Eu acredito que, não, o que está falando é essa moto que está aí sem placa, sem tal, não é uma moto que vale 38 mil reais. Entendeu? A moto dele, que falando para o senhor, é uma moto grande. Tem uma moto Daytona. Essa moto que está aí na foto do laudo criminalístico é uma moto pequena. Wagner, agora sim, para finalizar, eu falei isso umas 3 vezes, eu estou me estendendo e muito aqui, mas admitindo a hipótese de que, assim como diz o Ministério Público, né, apenas para dar sequência aqui, a linha de raciocínio, admitindo a hipótese de que o Marcos tenha sido executor desse crime, o senhor sabe dizer que motivação que ele teria, ou por que ele teria feito isso? Doutor, eu não gostaria nem de pensar nisso, sinceramente. Eu não, sei lá, Ele conhecia a Ana Paula? Não conhecia. Não conhecia a Ana Paula. Eu não gostaria de pensar nisso porque eu acho que é uma coisa que é... Mas o senhor também não sabe, admitindo essa hipótese, o senhor não sabe dizer o porquê que isso teria acontecido? Não sei. Tá certo. Wagner, eu não tenho mais perguntas aqui. Como já de antemão, né, o seu advogado, e me parece que o senhor aceitou essa orientação, não responder as perguntas do Ministério Público e Assistência, eu passo direto então para a defesa dele. Tá. Oi, só um esclarecimento em relação ao Marcos e o clube. No começo, quando a gente ouviu as testemunhas, foi dito que os diretores do clube tinham que ser necessariamente sócios. Isso é verdade? É verdade. Tem que ter uma condição no estatuto que obriga a ter 3 anos, pelo menos, de sócio, para poder ser diretor. Era sócio do clube? O Marcos era sócio, inclusive, ele era sócio antigo do clube. Depois, eu fiquei sabendo disso depois, entendeu? Na época que a diretoria votou ali para o nome dele, a família dele frequentava o clube. Ele tem um primo, que depois eu fiquei sabendo que era, porque não é mesmo o sobrenome, que é um sócio antigo do clube. É um sócio já que estava sempre ali tomando cerveja, tal, então a família dele já frequentava o clube antigamente, né? Então essa regra não foi quebrada? Não foi quebrada, não foi. E quando ele assumiu a diretoria, ele fazia diretoria e a venda de títulos, os 2 cargos ao mesmo tempo? Então ele continuou a exercer, a cumprir aquela função do contrato dele, né? E começou a exercer o cargo da diretoria, né? Que foi como eu havia explicado, né? Ele não era o único, né? A gente tinha na nossa gestão, por exemplo, que foi prestado depoimento também o Hussein, que era professor de levantamento de peso, né? Mas como ele era uma pessoa que tinha muita projeção, a gente colocou ele como diretor de esportes. Então ele continuou a receber pela função dele, que era professor, e
aí a função de diretor dele não era remunerada. O tempo que ele gastava como diretor a gente não remunerava só a função dele de professor, né? Era isso. Perfeito. Pelos demais, alguma outra pergunta? Tá. Wagner, para finalizar, o senhor disse que não mantinha outro tipo de relacionamento que não fosse profissional com o Marcos, né? E também foi perguntado para o senhor aqui se o senhor passava algum tipo de informação em relação à vítima. Por Marcos, o senhor respondeu também que não, né? Sim. Uhum. E aí, então, no mesmo sentido, o senhor também não passava, não conversava com ele questões atinentes aqui à vítima, Ana Paula, o senhor também não mencionava questões atinentes à então companheira, namorada da Ana Paula, que era a Luana? Não. Também não. Olha, doutor, é aquilo que eu falei, né? Eu não me lembro, assim, né? Quer dizer, como eu não tinha intimidade com ele, entendeu? Eu falei assim, a gente não quer tomar cerveja junto como faz com um amigo. Não, Você tudo bem, então, não tem então eu problema. não me lembro, sinceramente, de ter. Se por acaso eu falei alguma coisa, não foi nada. Eu não tinha comentário. Ok, entendi. Foi do relacionamento que tinha ali depois do trabalho, eventualmente para tomar cerveja, conversar alguma coisa, mas não... E sempre com mais gente ali naquela entendi, mesa. Mas não que fosse um amigo próximo do senhor, para o senhor trocar ideia a respeito disso. Não, né? nada. Intimidade assim não tive, não. O telefone 419-8987-7135, o senhor sabe de quem que é? Não conheço. Tá. Essa pergunta eu faço, e aí fica à vontade para fazer alguma consideração. O telefone do Marcos foi apreendido, né? E aí consta uma conversa que ele teve por WhatsApp com esse número, em que tem aqui o nome completo da Ana Paula, celular, profissão, personal driver, motorista aplicativo, Facebook, Luana Mello, de igual forma também o Facebook, os veículos, Onix vermelho, Zafira, cinza, placas, endereço, moram juntas, Rua Jales, Ribeiro de Melo, 466, Barreirinha. E aqui a localização, né? O senhor sabe dizer como é que ele teve acesso a essas informações e por que isso constava no celular dele? Olha, excelência, não sei dizer, viu? Não sei, teria que perguntar para ele isso daí. Tá ótimo, então. A gente encerra por aqui, eu agradeço. Obrigado. Então, Marcos, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tá, o nome completo do senhor, qual que é? Marcos Antônio Ramon. Tá, Marcos, meu nome é Thiago, eu sou juiz de direito, sou responsável aqui por presidir esse julgamento. Passamos agora ao seu interrogatório, certo? Perfeito. Primeiro, uma primeira parte aqui, questões que dizem respeito à pessoa do senhor, né? Afora esse processo criminal, o senhor tem ou teve outros? Sim. Tá, por quais crimes? Tráfico de droga e por ameaça. Tá, isso foi aqui no Paraná? Sim. Tá, o senhor chegou a ser condenado por esses crimes? Pelos dois. Os dois, qual que foi a pena de cada um deles? O ameaça foi 2 meses e 15 dias de semiaberto. E do tráfico de droga eu não me recordo direito. 2 anos, 3 anos, alguma coisa assim, não me recordo. Tá, essas penas já estão extintas? O senhor já cumpriu elas? Já. Tá, elas foram extintas quando? O senhor sabe dizer? Não sei dizer. Tá, esses crimes ocorreram em que ano? O tráfico de droga foi em 2009, 2008, alguma coisa assim. E a ameaça foi em 2018, 2019. Tá. Eu verifiquei aqui, Marcos, o nome da sua mãe qual que é? Cecília Aurélio. E do seu pai? Joaquim Ramon. Tá, que o senhor teve uma ação penal em 93, 8ª Vara Criminal aqui de Curitiba por furto. Sim, você foi prescreveu. Não foi condenado nem nada. Houve uma sentença de prescrição, é isso? Isso. Deixa eu só verificar aqui. 27/4/93. É que por ser um registro um pouco antigo, realmente aqui eu não tenho informação do que aconteceu, né? Aí tem aqui na 7ª Vara Criminal em 2010, crime de tráfico de drogas, quero crer que foi acerca da ação penal que o senhor já referiu aqui, né? Sim. E tem uma condenação 3 anos e 9 meses? Isso. Aí também o senhor mencionou aqui que teria um processo penal na vara de violência doméstica, isso por ameaça? Verdade, E o isso. senhor disse também que foi condenado e isso foi em 2018? Sim, senhor. Tá, perfeito. O senhor chegou a residir em outro estado? O senhor residia em outro estado? Isso. Sim, Tá. São Paulo.
Em São Paulo, então em outro estado que não o Paraná, o senhor teve envolvimento em episódios policiais? Não, senhor. Tá, as ocorrências que o senhor teve aqui, natureza penal, criminal, então todos foram no Paraná? Sempre Paraná. Tá. Marcos, eu observo aqui também que o senhor tem 2 anotações na vara de infrações penais contra crimes contra crianças, adolescentes e idosos de Curitiba. Uma com data 2021, outra com data 2022, né? A anotação aqui, quero crer, em razão da natureza do crime, tramita aqui em segredo de justiça. Eu vou verificar o que é. O senhor sabe dizer? Não sei também, estou sabendo agora, senhor. 2022 eu estava preso. A autuação, no caso, né? 2021 e 2022, né? Eu não tenho informação da data do fato aqui, né? Mas sim que a autuação foi feita nesses anos. Eu verifico aqui até o final da nossa conversa, eu já aponto para o senhor o que se trata aqui. Obrigado. Bem, Marcos, em relação à acusação, o senhor tem conhecimento? Sim. Também já conversou com o seu advogado, Dr. Bonfim, né? Sim. Então, a partir de agora, Marcos, o senhor não é obrigado a responder as perguntas que eu fizer. Se quiser, pode ficar em silêncio, isso não vai prejudicá-lo. E, de outro lado, esse momento que o senhor tem para dar sua versão a respeito do que aconteceu. E se isso que consta aqui for verdade, o senhor admitir, confessar, em caso de condenação, essa pena pode ser atenuada, ou seja, pode ser reduzida por conta dessa confissão. Perfeito? Perfeito. Tá, alguma dúvida até aqui? Não, senhor. Tá, diante disso, o senhor tem interesse em suas perguntas ou não? Prefere ficar em silêncio? Eu vou responder as perguntas do senhor e do meu advogado e Dos jurados? Dos jurados. Tá, perfeito. Então, Marcos, vamos lá, né? De maneira bem resumida, a primeira pergunta que se faz é a seguinte. Né, diz o Ministério Público no dia 22 de junho de 2021, por volta das 9h13 da manhã, em frente à residência da vítima, localizada na rua Padre Paulo Canelis, número 349, bairro Santa Cândida, aqui em Curitiba, o senhor Marcos Antônio Ramon, juntamente com Wagner Cardeal Organauskas, teriam matado a vítima Ana Paula Campestrini Organauskas, né? E segundo diz o Ministério Público, fizeram isso mediante disparos de arma de fogo. De maneira mais detalhada, diz o Ministério Público que o senhor foi contratado pelo Wagner, tendo recebido o valor de R$38 mil para então efetuar esse homicídio. Sem muitos detalhes, de maneira bem resumida, é essa acusação, ou seja, um homicídio qualificado, né? Esses fatos aqui são verdadeiros, são falsos? São falsos. Tá, o que é que houve aqui nesse episódio? Fui eu que matei a Ana Organauskas. Fui eu que matei ela, mas não da forma que está sendo colocada aí. Tá, o que é que houve aqui? O que aconteceu? Fazendo um resumo para o senhor, na época, eu estava trabalhando no clube, eu era funcionário do clube, Morgenal, e... Como é que eu posso explicar isso para o senhor? E eu estava lá com uma dependência química, eu estava usando muita cocaína, eu era um dependente químico, precisava de dinheiro, e tudo que eu precisava ali era uma forma de conseguir dinheiro. Eu fazia bastante trabalho, fazia trabalho como representante comercial do clube, também como diretor. E o dinheiro que eu estava recebendo não era pouco, eu estava morando de favor na casa da minha prima. Eu tinha a pressão da minha ex-esposa também, a pressão da minha filha. E também precisava de dinheiro para droga, e que eu achei uma forma de conseguir dinheiro, se afastando o Wagner da função dele de presidente. Eu era o segundo dentro do clube. Eu era diretor administrativo, depois passei a ser diretor administrativo financeiro. E a minha como é que eu posso dizer? A minha projeção para presidente ia ser muito fácil, tirando o Wagner do caminho. Eu não consegui tirar o Wagner do caminho. Tentei me aproximar dele com amizade, não consegui. Tentei me aproximar dele profissionalmente, também não consegui, porque o Wagner não dava espaço para fazer isso. E daí eu pensei de uma forma de tirar o Wagner do caminho, busquei formas que ele seria uma pessoa o que ele poderia ter de podre, o que ele poderia ter de errado. Tentei buscar de todas as formas isso e não consegui achar nada. E daí eu vi que ele tinha uma briga com a ex-esposa dele. E logicamente ele ia ser o culpado, ia ser o condenado, né? Daí foi que eu articulei para matar a Ana Paula. Então, a motivação do senhor para matar aqui a vítima Ana Paula era, de forma indireta, atingir o Wagner, porque o senhor imaginava que, por ele ter desavença com a ex-esposa, ele seria responsabilizado? Isso. Tá. Mas o senhor imaginou isso... enfim, eu entendi a ideia, vamos dizer assim, o seu aspecto global, né? Sim. Mais amplo, né? Que garantia que o senhor tinha de que ele seria responsabilizado por isso, de que chegariam no nome dele? Porque ele tinha um conflito muito grande com ela. Eu tentei de várias formas tentar descobrir mais podres que pudesse ter do Wagner, e a única coisa que eu tinha diferente dele ali, que era mais sério,
era a briga dele na área de família, né? Com a ex-mulher dele, as discussões que tinham dentro do clube, os escândalos que a Ana Paula fazia lá na frente do clube. E eu sabia que então tinha um ranço, uma briga, uma coisa muito séria ali entre eles. Né? E logicamente ele ia ser culpado, ele ia ser condenado. Tá, mas o senhor imaginava então que iam imputar ele a responsabilidade pela morte, ele seria preso, Sim. e o senhor então teria o caminho livre para assumir a presidência do clube. Isso. Tá. Eu fiz essa pergunta para o senhor no sentido de qual a garantia que o senhor tinha disso, porque era algo que não dependia do senhor, né? Sim. Veja, eu posso citar, assim, só por hipótese aqui, inúmeras variáveis que podiam colocar, enfim, que podiam frustrar aqui o seu objetivo. O primeiro deles, a gente tem que reconhecer isso, ineficiência do Estado. A polícia podia pura e simplesmente aqui não investigar de maneira adequada e não chegar a nome algum. Nós temos, inclusive, um número bem grande, elevado de homicídios. Aliás, a estatística de homicídios que são resolvidos pela polícia, enfim, pelo sistema de persecução penal é realmente ínfimo. Parece que não chega a 10%. Eu estava com a cabeça muito perturbada. Não, eu entendo. Eu só fiz essa ponderação com o senhor para articular a próxima pergunta, que é a seguinte. Se o senhor já havia resolvido matar uma pessoa, né, para ver o seu caminho livre para assumir a presidência do clube, não seria então talvez mais fácil matar o próprio Wagner? O Wagner tinha convívio com ele dia a dia. A Ana Paula não conhecia ela, não tinha convívio com ela. E ele tinha convívio, e ele, além de tudo, ele financiava o clube. Querendo ou não, ele estava colocando dinheiro dentro do clube. E se ele fosse afastado da presidência, ele estava respondendo processo criminal ali pela morte da ex-esposa dele, ele ia estar conseguindo ainda... Esse era meu pensamento, né? Que ia conseguir ainda estar financiando, porque o clube estava quebrado, é época de pandemia, não tinha dinheiro em lugar nenhum. Tá, mas veja, com o Wagner morto não haveria dinheiro, mas com o Wagner preso continuaria colocando dinheiro? Sim, porque o Wagner estava fazendo empréstimo para o clube. Tá, mas por exemplo, o Wagner ele foi preso, me parece, 2 dias depois, né? Sim, junto comigo. Tá. Ele até hoje bota dinheiro no clube? Não, porque daí o clube cortou as relações, né? E por que ele deixaria ou melhor, manteria essas relações? Porque eu ia procurar manter a relação do clube junto com ele. E essa era a ideia. Meu pensamento estava completamente ilógico. Não tinha um raciocínio lógico mesmo. Eu estava à base de droga, estava usando cocaína direto. E o que eu queria era chegar a um objetivo. Eu não estava vendo as consequências do objetivo. Tanto que uma consequência que estou aqui agora. Né? Tá. O senhor, naquele momento, usava droga já há quanto tempo? Eu fui preso em 2010 por tráfico, né? Então já usava droga há muito tempo. Já usava o senhor disse que usava cocaína? Sim. Qual que era a quantidade de cocaína que o senhor utilizava naquela época ali, ou seja, por ocasião da morte aqui da Ana Paula? Dependia quanto eu tinha de dinheiro, né? Mas tinha dia que eu usava 5 gramas de cocaína. Quanto? 5 gramas eu usava de cocaína. 5 gramas. Tá, 5 gramas em dinheiro significa o quê? Quanto é que custa? 1 grama R$50, 5 R$250, R$200. Tá, então o senhor gastava entre R$200 e R$250 por dia? Não chegava a gastar 200. Tinha dia, quando eu tinha dinheiro, eu gastava isso. Né? Quando eu não tinha, R$50, R$100 que eu gastava. Tá, e o que na prática, para o senhor, ali no contexto, significava 5 gramas de cocaína? Qual que era o efeito disso? Impedia que o senhor trabalhasse? Impedia que o senhor... Não, pelo contrário, me dava euforia, me dava ânimo para trabalhar. Né? Dormia pouco e eu conseguia aí estar no dia a dia, né? E a necessidade da droga. Tá, entendi. O senhor conheceu o Wagner como? Conheci o Wagner no clube, através do Rafael Brito. Tá, o Rafael Brito, quem que era? O Rafael Brito foi meu aluno em 2004, que me convidou para ir para o clube. Eu me associei ao Morgenal nessa época e fui praticar judô. Ele era meu aluno, ele era menino na época, ele era adolescente. Eu era professor dele, eu gostava, já tinha praticado judô. Ele me convidou para fazer judô junto com ele. E depois me afastei, eu viajei para a Europa, fui morar em São Paulo, voltei. E quando eu encontrei o Rafael Brito, eu já tinha uma escolinha de judô, que atendia as crianças da favela do Capanema. E mostrei para o Rafael um projetinho que eu tinha de escola, né? Ele me convidou para ir no clube. Foi no mês de abril, maio de 2020, mais ou menos. Né? E daí, como eu já era sócio do clube, eu só reativei minha carteirinha que eu tinha de sócio, que estava inativa. E daí foi aí, depois disso aí, estava nos treinos de judô, a filha do Wagner também fazia judô. E daí acabei conhecendo o Wagner através do Rafael, que me apresentou. Esse é o novo presidente do clube e tal. E nesse momento me aproximei do Wagner para apresentar os projetos, os trabalhos que eu faço. De representante, de representação comercial, de professor, de
Tá. E essa Fazer relação que consultoria. o senhor mantinha com o Wagner durou por quanto tempo ali até a morte? Desculpa, eu não entendi a pergunta. É que o senhor foi apresentado, né, para prestar serviços, é isso? Isso, Né, e o Wagner era presidente do clube. sim. Tá, então a pergunta foi, até a morte da Ana Paula, né, por quanto tempo que durou essa relação que o senhor manteve com ele, profissional? Por um ano. Por um ano. Um ano, sim. Uhum. Eu entrei no E mês de nesse- julho, foi até junho do ano do 2021. Tá, o senhor disse que tomou conhecimento ali que ele tinha uma desavença com a ex-mulher, o senhor já mencionou até que ela ia até o clube, que fazia escândalo, ok. Sim. Né? Mas em conversa com ele, o senhor tomou conhecimento de alguma coisa? Ou seja, Não, contou, ele é muito discreto nesse ele sentido. contava para o senhor o que acontecia, o Não. problema que tinha, o que que... Não, ele é discreto. Aham. Tá. O senhor foi interrogado uma vez na delegacia. Sim. O que o senhor contou para o delegado? Não falei nada para o delegado. Aham. Ficou em silêncio? Sim. Não falou a respeito dos fatos? Não. Tá. Depois o senhor teve uma oportunidade de ser interrogado em juízo também. Fiquei em silêncio. Em silêncio também, não Sim. falou nada. Tá. Por qual razão que, num primeiro momento, quando na fase de investigação policial o senhor ficou em silêncio, em outras palavras, não assumiu aqui a prática delitiva, depois, num segundo momento, passado meses, né, numa audiência, também o senhor teve a oportunidade, não relatou isso para a magistrada que presidiu lá a audiência, minha colega, a doutora Michele, e por qual razão que hoje o senhor, me parece que alterou o seu posicionamento e resolveu, então, contar, nas suas palavras, né, o que teria acontecido? Muitíssimo, eu hoje lá no CMP faço tratamento psicológico e psiquiátrico. Uhum. Tá? Até então eu não estava fazendo nenhum tratamento nenhum. E hoje eu consigo ver com mais clareza o meu ato, o que eu acabei fazendo. Né? E hoje tenho um pouco mais consciência do que o quanto eu errei. Né? Na época eu queria ficar em silêncio porque eu achava que ia ser inocentado. Uhum. Né? E hoje eu tenho consciência de quanto eu errei e a forma de reparar junto à sociedade o meu erro. Né? Não adianta. Fui eu que fiz e estou abrindo meu coração aqui de uma forma me expondo, né? Porque eu sei que eu errei, estava doente, estava numa situação difícil financeiramente e tentava de uma forma doente de fazer uma coisa que eu cheguei a fazer. Tá. Wagner, do momento em que você pensou em matar aqui a vítima até consumar aqui o homicídio, demorou quanto tempo? O planejamento foi uns 3, 4 meses, mais ou menos, que eu não conseguia contato, não conseguia endereço dela, da Ana Paula, eu não sabia onde ela morava, eu não conseguia nenhuma informação, o Wagner não passava. Eu até tentei, junto à vara de família, me passando por um repórter, tentar conseguir alguma informação, para saber se conseguia alguma informação dela, ou do endereço dela, alguma coisa dela, para poder seguir e cometer o ato. Uhum. Então, houve um planejamento aí de 3, 4 meses? Mais ou menos. Tá, esse fato aconteceu ali então em junho, dia 22 de junho de 2021, foi lá por volta de fevereiro, então? Provavelmente. Uhum. Aí o senhor disse que tentou conseguir os dados dela, inclusive na vara de família, porque o senhor sabia que tinha um processo... Que tramitava entre eles, né? Tá, e o senhor tentou contato com quem, se passando por repórter? Eu liguei para a vara, tentei falar com a juíza, Que juíza que era? não lembro o nome dela. Uhum. E- Mas era a juíza responsável por tocar o processo de divórcio? Isso. Daí eu falei que ia saber informações e que passei um e-mail, acabei passando um e-mail para ela, né? Pedi que passasse um e-mail, eu passei um e-mail para ela, no meu e-mail particular, passei como repórter, pedindo informações de abuso, de autoridade, para ver se conseguia alguma informação, passasse alguma coisa assim para mim. Tá, mas abuso de autoridade, o que isso tinha relação com... Aí que informações de Ana Paula, que pudesse passar ali o nome dela, o RG, o CPF, alguma coisa que pudesse buscar na internet para buscar os dados dela. Tá, mas o senhor queria fazer uma entrevista com uma juiz de direito que era Não. responsável por um processo de divórcio e pretendia que ela, nessa entrevista, passasse dados das pessoas Envolvidas. envolvidas num processo que, inclusive, tramita por determinação legal em segredo de justiça? Mas eu não Essa- sabia que era segredo de justiça. mesmo. Era essa a intenção do senhor, que a juíza entregasse esses dados para o senhor, Isso. dados pessoais de uma... E o senhor acreditava realmente que isso ia acontecer? Sim. Tanto que passei um e-mail para a vara, né? Pedindo informações. Tá? E ela E respondeu o parecia quê? a qualificação das pessoas, né? E ela respondeu o quê? Não foi Disse- respondido. Ah, não foi respondido? Aham. E também não passou os dados que o senhor pretendia? Não. Tá certo. Isso aconteceu quando? Esse contato com a vara de família? Não me recordo direito, mas parece que foi mês de fevereiro ou março, não me recordo direito. Tá ok. Aí o senhor não conseguiu. E como é que o senhor obteve informações a respeito da Ana Paula? Deixa eu me recordar aqui.
Eu não me recordo como eu consegui essas informações, muitíssimo. Tá, mas o senhor obteve informações a respeito dela? O nome dela, residência? consegui, o nome dela, Aham. os dados dela eu consegui, até através do clube tinha algumas coisas lá, que ela não era sócia, mas ela foi esposa de sócio, né? Então tinha alguns dados dela lá. Tá, e quais informações mais que o senhor conseguiu da vítima? Consegui o endereço antigo dela, um carro que eu achava que era dela e não era, e o nome completo dela, os dados pessoais, RG, CPF, essas coisas. Tá, e isso foi suficiente para que o senhor encontrasse Não. ela? Tá, e como é que o senhor fez para encontrar daí ela? Para chegar até ela? Coincidiu dela que fazia a carteirinha, tinha uma funcionária dentro do clube, Geni, que era responsável pelo financeiro. A Geni colocou a Ana Paula uma semana antes para dentro do clube para assistir o filho deles, né, a jogar futebol. E nisso a Geni bateu de frente com o Wagner pedindo que ela fizesse a carteirinha. E o Wagner autorizou. E eu aproveitei essa oportunidade de fazer a carteirinha e segui-la. Tá, então, em verdade, a pesquisa que o senhor fez em relação ao endereço, a carro, a nome completo, né, com quem que ela, da rotina dela, na prática não foi Não surgiu determinante. efeito nenhum. O senhor conseguiu encontrar por conta dessa história da carteirinha? Sim, que foi quando segui ela. E como é que o senhor sabia o dia em que ela ia fazer essa carteirinha, ou que estaria lá no clube? Porque eu pedi para a Geni me informasse. Pedi para a funcionária me informar. A Geni, quem que era? Era a responsável pelo financeiro, que era amiga da Ana Paula. Tá, e ela passou essa informação para o senhor, dizendo, ó, Ana Paula vai vir aqui no dia tal, horário tal, para fazer carteirinha ou para... Passou. E quando o senhor perguntou para a Geni, justificou o quê? Nada, não justifiquei. Só queria saber por que caí ali. Na verdade, eu falei que ia ter a reunião. Eu teria uma reunião realmente marcada com o contador, com o Castro. E eu queria, daí eu precisava saber quando é que ela ia lá para não coincidir da data da reunião com o dia que ela fosse, que acabou coincidindo. E eu consegui transferir a reunião com o Castro para tarde. Tá certo. Então, no dia lá que o senhor tomou conhecimento que ele ia fazer a carteirinha, aconteceu o quê? Ela foi até o clube, o senhor estava lá já? Ela foi até o clube. Eu sabia mais ou menos o horário que ela iria estar lá. Eu fui de moto. Eu fiquei esperando ela sair para fora. Eu fiquei na porta ali perto do clube, rodeando ali. Ela estava sozinha nesse dia? Tava. Tá, que carro que ela ocupava? Não me lembro o carro. Isso aqui é um carro Mas ela estava de vermelho. carro? Ela estava de carro. Tá, o senhor aguardou ela sair do clube, ela saiu e aí? Daí eu segui ela. Seguiu por quanto? Qual que foi o trajeto que o senhor fez? Se não me engano, ali a gente subiu a Souza Naves, foi até lá em cima na Senhora da Luz. Daí ela pegou ali, foi sentido Bacaxiri. Até pegando a rápida que vai do Santa Cândida. Só para citar, o Clube Morganal é ali perto do... No Cristo Rei. No Cristo Rei, ali próximo da 15, onde tem o Shopping, tinha o Polo Shop, ali isso? Só que um pouco mais... Tem um pouco na Souza Naves, ali, esquina isso? capaz de Germano Maia, ali próximo da Paz de Germano A Maia. Germano Maier, né? Isso. Tá certo. Aí o senhor saiu seguindo ela do clube, que fica nessa região que o senhor já relatou aqui, foi até o... Foi de Santa Cândida, ali não, ela pegou dali, ela foi até Nossa Senhora da Luz, que na da 15 lá, ela pegou sentido Bacaxiri. No Bacaxiri ela pegou a rápida ela pegou, foi sentido Santa Cândida, ali no terminal do Boa Vista, passando, terminal do Boa Vista não, o Código de Cidadania do Boa Vista, passando as duas quadras ali, ela pegou a esquerda, e ali que eu segui ela, também estava seguindo ela, né? Depois ela entrou, não sei o nome daquela rua ali, Fernando de Noronha, se não me engano. Tá. Foi até o final da rua, Fernando de Noronha, ela tem o posto de gasolina do lado esquerdo, pegou a direita, na hora que ela pegou a direita, ali já é tudo mato, né? E ali eu segui ela, e ela pegou, parou na frente do condomínio e parou com o carro entrando no condomínio. Foi esse momento que eu tive a oportunidade de atirar nela. Tá, e esse condomínio o que que era? Residencial. Mas era a casa dela? Não sei, eu acredito que sim, porque ela parou na frente do portão. Tá, o fato do senhor ter abordado ela então em frente de casa, quando entrava nesse condomínio, foi, vamos dizer assim, por acaso? Foi a oportunidade que eu tive. Assim como ocorreu ali, poderia ter corrido 2 ou 3 quadras, 1 quilômetro antes ou depois, se Sim. o caso fosse, é isso? Sim, que não tivesse movimento, né? Tá, e aí o senhor abordou ela, estava de motocicleta, de moto. Uma moto. O senhor usou que arma para atirar nela? Uma pistola com .40, semiautomática. Tá. E de quem que era essa pistola? Eu tinha comprado ela. Comprou de quem? Comprei na favela, ali perto de onde fazia o trabalho com as crianças no Capanema. Tá, e quanto é que o senhor pagou nessa arma? Não me recordo quanto eu paguei nela. Mas não foi. A pessoa que pegava droga também ali, não foi uma coisa muito cara. Tá, entendi. Que fim que deu essa arma? Eu joguei ela fora. Logo depois do crime, joguei ela fora. Tá, mas em que local? Joguei ali perto do Capanema, no Rio, ali mesmo.
Tá? E ao todo foram quantos disparos que o senhor efetuou? Que eu soube depois pela televisão que foram 14 disparos, né? E os 14 acertaram? Pela televisão falou que foram acertados 9 só. E que fora os 9, então tinha mais 5 que em tese foram disparados ali, mas que não acertaram a vítima, é isso? Isso. Tá ótimo. Essa motocicleta que o senhor utilizou, que moto que era? Uma piseira. O que é uma moto piseira? Piseira é uma moto que não tem documento, ou está com o documento errado. Aham. E essa moto ela tinha nota fiscal, mas nunca tinha sido emplacada. Né? Na época eu comprei ela tentando ganhar dinheiro em cima dela, porque era fácil de regulamentar ela, regularizar ela, porque ela tem nota fiscal. Né? E eu acabei usando essa moto aí para fazer o ato, porque para mim era como se fosse uma CG, uma moto comum, uma moto da Honda ou da Yamaha, que fosse uma moto que os motoboys usassem. Tá, mas e de quem que o senhor comprou essa moto? Comprei na internet, por um grupo de piseira. Tá, em grupos que comumente se vendem coisas de origem Duvidosa. duvidosa. Sim. Né? Inclusive ilícita. Sim. Tá. Quando que o senhor comprou? Quanto tempo antes? 2, 3 meses antes. E essa moto ficava onde? Eu guardava ela no galpão do clube, era um galpão que estava desativado. Tá. O senhor tinha autorização para guardar no clube? Sim, eu era diretor do clube, né? E a intenção era deixar a moto ali mesmo quando eu soubesse que a Ana Paula fosse lá, para poder segui-la com essa moto. Tá, mas o senhor comprou, planejou, a morte da Ana Paula comprou uma motocicleta que o senhor deixou dentro do clube, que o senhor era diretor e ela inclusive frequentava, é isso? Não, ela não frequentava o clube, ela não era sócia do clube. Tá, mas que seja, que outras pessoas ali teriam acesso? Não, porque o conseguiriam ver? barracão estava desativado. Onde ficou a moto que ficou guardada era o barracão desativado. Tá. Estava fechado com cadeado. Ainda quanto à moto, o senhor disse que tinha nota fiscal, né? Sim. Mas ela tinha registro? Não estava registrado no Detran ainda. Não tinha? Não. O pessoal comprou a moto, ficou a nota fiscal e não fez registro no Tá. Detran. Alguém questionou o senhor a respeito dessa moto no clube? Sim. Quem é que questionou o senhor? O João Paulo, o João Tutu. Tá. E por que ele questionou o senhor? Porque eu ofereci a moto para ele também, até mandei uma foto para ele da moto. Aham. Né? Depois de tirar a foto do chassi, perguntando se é aquela moto ali. Eu falei assim, que sim. Ele falou assim, mas quem que é essa moto tá aqui? Eu falei, é minha. Né? Eu falei, é minha essa moto aí. Tá, mas essa motocicleta aqui, ela não levantou suspeita por outro motivo? No clube? Ninguém falou nada para mim. Ninguém questionou o Não, senhor? só o João. Só o João que questionou, perguntando se era a moto. De quem que era aquela moto. Eu falei que era minha. Tá. Que é a mensagem que consta aqui no seu celular que foi apreendido. Provavelmente. Tá, perfeito. Aí o senhor foi até, seguiu então Ana Paula, efetuou os disparos, em seguida fugiu, dispensou a arma no rio, como o senhor disse. A motocicleta aconteceu o quê? A motocicleta eu larguei ela na rua, Aham. em frente à casa da minha prima. E vi que ia dar problema ali, porque já começaram a notificar, principalmente a moto. A sua prima, quem que é? Sônia. Tá. E eu, como eu residia na casa dela, tinha um rapaz que morava em frente, que mexia com... Mexe, não sei se mora ainda. Com móveis, reforma de estofados, essas coisas assim, né? E eu dava aula pro filho dele de judô. E eu pedi para ele esconder a moto para mim, que eu disse que era uma moto que tinha sofrido um acidente, tinha cometido um acidente, e eu pedi para ele enterrar essa moto, cortar essa moto e enterrar a moto para mim. E ele fez o que com a moto? Ele fez isso, Enterrou? sim. Tá, em que local? De São José dos Pinhais. O local em que foi encontrada essa moto depois é o mesmo local em que ele enterrou, é isso? Eu não sei, porque O não senhor foi. não sabe dizer não daí? sei. O local não foi o senhor que determinou? Não. E aí foi essa pessoa então que indicou o local para a polícia e que ela foi encontrada, é isso? A motocicleta enterrada. Correto. Tá, o senhor pagou alguma coisa para essa pessoa sumir com a bicicleta? Não. Dinheiro não. Tá, ela fez isso, vamos dizer assim, por amizade, por camaradagem? Qual foi a razão pela qual... Eu estava ajudando o filho dele, né? E pedi um favor a ele. E ele não questionou nada, foi simplesmente fez, vai e fez. Tá. Com que roupa que o senhor estava quando praticou o crime? Ele estava com uma jaqueta verde e uma calça jeans. Tá. Essas perguntas que eu fiz para o senhor em relação ao local em que a moto estava, como foi adquirida, o local em que depois ela foi encontrada, as roupas que o senhor utilizava, né, foram todas perguntas feitas porque tem algumas imagens aqui que foram submetidas à análise do Instituto Criminalístico. Ok. O senhor teve acesso a esse laudo pericial? Meu advogado mostrou para mim. Tá. Então, aquelas conclusões do perito dizendo que
primeiro, que a motocicleta que aparece nas imagens, né, da execução ali da vítima, e as fotografias que foram tiradas também no galpão, enfim, o local, o galpão, e depois também tem até uma perícia em relação ao formato do pneu da bicicleta no estacionamento. Sim. Né? Então, quer dizer, todas aquelas conclusões do perito em relação ao modelo da bicicleta, né, ao local em que ela estava, a marca de pneu, enfim, as roupas que o senhor utilizava, uma jaqueta que o senhor tinha utilizado, depois teria tirado também, isso confere tudo, realmente não tem, as conclusões a que chegou a perícia, então, são... Perfeitas. É isso mesmo, não tem ressalva alguma. Não. Ok? Fica à vontade. Novamente sobre a reunião, ela foi em um momento marcado para 8h30 da manhã. Correto. Você sabe dizer se algum momento ela foi remarcada? Eu remarquei ela. Através de qual meio, assim? Através de telefone. Eu liguei para o Decasso e me remarquei a reunião para período da tarde. Sabe dizer se o valor da moto, não a piseira, a outra que foi comprada em loja, se ela foi de 38 mil? Não, 34 mil reais. Você disse que o apagamento de dados do seu celular foi principalmente em relação à pornografia. Correto. Você enviava ou recebia pornografia de Wagner? Não. Eu não tinha um vínculo com o Wagner, não tinha amizade, não tinha essa aproximação para o Wagner para fazer isso. Certo. Foi dito em outros momentos, testemunhas também disseram que houveram conversas entre você e Wagner sobre compra de imóveis. Eu queria saber se Wagner em algum momento te ajudou a ir atrás de um imóvel ou comprar um imóvel. Eu sou corretor habilitado, eu tenho Cresce. Né? Então o que eu buscava é, como eles falam, a linha morta, os imóveis baratos. Quando eu conseguisse, eu oferecia, não oferecia só para o Wagner, oferecia para outras pessoas dentro do clube, de outros diretores também. Oferecia para quem tinha interesse de comprar. Eu sabia que tinha condições financeiras de comprar, eu oferecia o imóvel. Ó, tem um imóvel aqui que vale 300 mil, mas está por 250 mil, que interessa para você? Mais ou menos isso. Mas então Wagner nunca se dispôs ou de alguma outra maneira te ajudou a comprar um imóvel você mesmo? Não, eu não tenho imóvel. Tanto que morar de favor na casa da minha prima. Certo. Você sabia da situação financeira do clube no momento quando você arquitetou seu plano? Sim, duas situações aí. Uma situação do clube como sede esportiva, né? Então o clube como sede esportiva, ali onde tem os sócios do clube, o clube estava com uma dificuldade muito grande, porque é uma época de pandemia, onde eu consegui recolocar muitos sócios novamente para dentro do clube, né? Que é onde foi feito o meu trabalho, que fui convidado para ser diretor. E outra situação é a CBC, que é outra verba que não pode ser usada dentro do clube para os fins particulares do clube. Né? Então é esse dinheiro que eu tinha visão. Certo, sem mais perguntas. Ok, pelos demais? Pode, claro, fica à vontade. Em relação à dependência química, alguém do clube sabia que você tinha essa dependência? Ou tinha presenciado algum uso, alguma coisa assim? Acredito que sim, que já tinham presenciado eu usando droga lá, sabiam que eu usava droga. Nunca chegou isso a ser alguma reclamação, alguma coisa assim, em relação ao clube ou... Não sei dizer. Não sei dizer se alguém reclamou de mim ou não nesse sentido. Ok, mais alguém? Tá ótimo, a gente encerra aqui. Pode finalizar a gravação ali, por favor?